Senhora Presidente, senhores deputados, eu queria aqui mais uma vez ocupar a tribuna da Casa, como já aconteceu em diversas outras vezes, em defesa da Universidade Pública Brasileira. Eu já ocupei essa tribuna falando da necessidade de investimentos nas universidades públicas, em especial do Estado do Ceará, assim como nas universidades federais, da necessidade do melhor pagamento aos servidores técnico-administrativos e dos docentes, da melhoria da assistência estudantil, da ampliação da extensão e da pesquisa. Já fiz, inclusive, audiências públicas em relação às universidades estaduais do Ceará e também em relação à Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira, a Unilab. A Unilab é um dos projetos mais interessantes de integração entre os países de língua portuguesa sediados no Nordeste do Brasil. Integrar numa universidade a comunidade de língua portuguesa africana, brasileira, portuguesa. Isso é importante porque dos 517 anos da nossa história, nós sabemos que aqui houve escravidão de africanos e africanas por mais de 3 séculos. A sociedade brasileira, o ser social brasileiro, está absolutamente vinculado a este processo da diáspora africana, o processo de sequestro de africanos e africanas ao Estado brasileiro. Portanto, inclusive em relação à memória do ser brasileiro, é necessário pensarmos essa integração. E a integração se dá, sobretudo, a partir da nossa língua, da nossa cultura e do respeito à nossa diversidade. Por isso mesmo, a Unilab foi um processo tão interessante. Qual não é a nossa decepção, deputados? Os estudantes africanos tomaram conhecimento agora que a bolsa de R$530, que já é pouco, porque para manutenção de alimentação e hospedagem no Brasil, R$530, nós sabemos que isso é muito pouco, isso foi cortado. Eu queria repetir isso, sem avisar, R$530, ou seja, aquele estudante que fez a seleção, que sonhou, inclusive, em ter uma experiência internacional, em estar no Brasil, encontrar outra comunidade, outras comunidades, inclusive, esta possibilidade agora está sob risco. R$530. Isto ameaça o projeto pedagógico da Unilab. O corte do auxílio moradia e do auxílio alimentação de R$530. Isso ameaça a própria essência da Unilab como uma universidade internacional. Portanto, eu queria aqui me solidarizar com a comunidade da Unilab, com os seus estudantes, mas especialmente com os estudantes africanos e africanas. E eu queria dizer que esse governo tem feito muito mal ao Brasil. Muito mal ao Brasil. Retirar recursos da educação, retirar recursos da universidade pública, retirar recursos das universidades federais. Hoje, os jornais do Brasil estamparam vários periódicos, as universidades estão em atraso até da luz. Hoje, a reitora da UNB falou do atraso da conta da luz. Atraso de contas básicas para a universidade. Para onde é que vai um país que não investe em pesquisa, em extensão, em educação, cortando bolsa de R$530 para estudante, cortando o custeio das universidades, ameaçando aquilo que deveria ser o pilar da possibilidade, inclusive, de uma nova economia, que é a educação, a pesquisa, a extensão e, sobretudo, no caso da Unilab, a ideia de que nós temos que ter uma universidade de integração com os países africanos de língua portuguesa, sobretudo porque a história do Brasil precisa e passa pela integração em outro patamar
um patamar de justiça e de liberdade, de reconhecimento da diversidade cultural, religiosa, linguística, tecnológica com os países de língua africana. Por isso mesmo, de língua portuguesa na África. Por isso mesmo eu queria aqui reiterar. Houve uma manifestação na semana passada em que o reitor da Unilab e os estudantes todos foram parar na Polícia Federal. Veja o ambiente de animosidade, de conflito. O reitor e os estudantes, há acusações que o reitor, inclusive agravações, teria desferido agressões a estudantes. Foram todos parar na Polícia Federal, inclusive vergonhosamente saindo esse tipo de notícia nos jornais. Mas é necessário não só denunciar esse problema, mas pensar que a causa do problema, deputado Heitor, é o corte das verbas que o governo federal opera. Portanto, eu queria aqui colocar o nosso mandato à disposição dos professores e professoras. Amanhã haverá uma assembleia às 15 horas lá na Unilab. Em razão da pauta de votações aqui, eu não poderei me fazer presente, mas desde da tribuna desta casa, e sei que não estou sozinho, vários deputados e deputadas estarão solidários e solidárias com a comunidade da Unilab, em especial os estudantes de origem africana, que agora se veem nessa situação vexatória de terem o corte de uma bolsa de R$ 530, um auxílio de R$ 530, os novos, da futura seleção, que se vê agora nessa situação vexatória em razão desses cortes da Unilab. Portanto, eu queria aqui encerrar, mais uma vez, defendendo esse projeto, que é um projeto muito importante para nós, muito importante para a integração dos países de língua portuguesa e muito importante, sobretudo, para a afirmação da nossa memória, da presença dos países africanos no processo de construção da sociedade brasileira. Nós não poderemos e não seremos uma sociedade democrática se nós não fizermos, inclusive, esse tributo aos países africanos, às comunidades africanas, aos povos africanos que, no processo de colonização que marcou a construção do país, foram para cá trazidos aos milhões. Eu ontem assistia com regozijo a Unesco decretando a inscrição do Cais do Valor como patrimônio mundial da humanidade. Porque nós precisamos compreender qual foi o processo de constituição do Brasil, da sociedade brasileira, do tamanho da dívida, da presença entre nós ainda do racismo e da desigualdade racial. E é por isso que é tão importante termos uma universidade de integração desses dois lados do Atlântico, dos saberes, da religiosidade, da cultura, da culinária, da tecnologia, da cosmovisão. Portanto, é muito importante defender esse projeto ousado que é o da Unilab. Por isso mesmo eu queria me colocar à disposição desses estudantes, desses professores e, sobretudo, dizer que nós precisamos de muito mais investimento em universidade. Somente teremos um futuro para esse país se investirmos muito mais em educação. Muito obrigado.